Bom, eu gostaria que abrissem no livro de Lucas, capítulo 18. Por favor, irmãos, projeta também aí. Este capítulo, ele fala da parábola de Jesus. E essa parábola é da parábola do fariseu e do publicano. É muito conhecido, não é? E no verso 9, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então nós podemos ver, né, que o auditório de Jesus, haviam pessoas que se consideravam justos e desprezavam os outros. A minha pergunta de reflexão é: será que a gente se considera melhor que os outros? E uma coisa que nós podemos notar nessas pessoas que se consideram melhor que os outros, ela tem uma coisa em comum. Ela tem umas características aí. Elas não são boas ouvintes. Nunca têm paciência para te ouvir. Quando alguém começa a falar alguma coisa, eles querem já logo finalizar o argumento da pessoa. Eles querem já dar o ponto final, e tudo que você fala para ele é irrelevante porque ela sabe demais. E essa é uma das características dessas pessoas que se acham que sabem demais. E muitas das vezes isso é demonstração de um sentimento de superioridade. Será que somos assim? Continuando no verso seguinte, Jesus, no livro de Lucas 18, verso seguinte, diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Uma das coisas que Cristo fazia é dar lições a certas pessoas. E nós vemos também no Novo Testamento, né, tem algumas pessoas que não se davam muito bem com os fariseus. E nós temos João Batista. E nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7. O Evo vai projetar. E vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Isso não foi um elogio, não. Foi uma crítica muito pesada. E o que Jesus também disse para eles? Hipócritas. Então nós já vamos a ver o tipo de pessoa que os fariseus eram. Como é que o João Batista considerava? Raça de víboras. Mas por quê? Porque Jesus falava hipócritas. Porque eles se sentiam superiores a quem? Aos outros. Não queriam ouvir da palavra de Deus. Não queriam aprender. E continuando o verso de Lucas, capítulo 18, verso 11 a 12, que diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma. Ele orava para si mesmo.
E aí continua. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda este publicano. Mas ele foi para adorar a Deus? Ou foi para ser elogiado? Quer dizer, o fariseu se achava e nem ainda por cima apontava ao outro. E nem ainda como esse publicano aí. Roubadores, injustos, adúlteros. O espírito desse fariseu era o espírito de Satanás. E nós podemos ver em Apocalipse, não precisa mudar o texto, é Apocalipse 12, que diz assim, no verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, e dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia, de noite. Mas quem apontava pecado? Satanás. É o diabo que aponta pecado dos outros. E as pessoas que fazem isso têm o mesmo espírito de Satanás. Aí viemos na igreja, quando chegamos em casa, você viu aquele irmão? Visto o que ele falou? Você viu como ele aquela manda se comportar? Ficamos a apontar o pecado de quem? Dos outros. E quem aponta o pecado de quem? É o diabo. O diabo é que acusa de dia e de noite. Mas será que somos assim? E ainda temos uma outra personagem. No verso seguinte, no verso 13, que é o publicano, né? Mas qual é a posição que Deus quer para conosco? E nós vamos perceber através desse publicano. Ele diz o seguinte: o publicano, porém, estando em pé, longe, mas longe por quê? Porque ele não se sentia digno. Porque o publicano era um cobrador de imposto que Roma havia constituído para ele, né? Deu-lhe o cargo de cobrador de imposto. E o que ele fazia? Em vez dele cobrar, ainda extorquia mais um pouco. Né? Temos um valor único e ele extorquia mais um pouco do seu povo, do povo judeu. Por isso é que ele era odiado, né? entre o povo judeu. E ele não se sentia o quê? Digno. E aí ele continua. E o texto continua. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu que ele precisa de Deus. Ele reconheceu que é um pecador. E é isso que Deus quer de nós. Que nós possamos reconhecer a nossa natureza. Que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Deus. E que por nós mesmos não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer, que é a transformação do nosso caráter. Só em Cristo é que conseguimos. E Jesus termina no verso seguinte: digo-vos
digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E o que é que Deus está pedindo aqui? Humildade. A Bíblia fala várias vezes perdoar uns aos outros. Tem gente que não consegue pedir desculpa, pedir perdão ao irmão. Continuam sempre com aquele ego. Eu estou certo. Ele deveria pedir perdão. Mas é isso que Deus quer de nós, que a gente fique orgulhoso. E uma das coisas que Deus detesta é o orgulho. E ele no White, em Parábolas de Jesus, página 155, escreveu: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. Nada. E continua. De todos os pecados, inclui todos os pecados, seja adultério, assassinato, seja qualquer. De todos os pecados, e o que menos esperança incute, e o mais irremediável, o orgulho. Isso é preocupante. Nós temos um exemplo do próprio Satanás. Em Isaías capítulo 14, do verso 13 e 14. E diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Declaração mais bonita. O orgulho e a presunção. Eu subirei. Mas será que nós também temos esse mesmo espírito? Será que a gente tem esse orgulho? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que declaração! Que coisa é essa? Eu, às vezes, quando eu fico lendo esse versículo, eu fico imaginando ele falando com aquele todo o ego dele. Mas será que nós somos assim também? Como é que e quando é que nós somos assim? E tem muitas igrejas aí pregando o evangelho dizendo assim, uma vez salvo e salvo para sempre. Acho que já ouviram isso, né? Uma vez salvo e salvo para sempre. E o cristão engole isso. Uma vez salvo para sempre, já posso fazer qualquer coisa. Mesmo que eu fizesse, olha, vou ser salvo, não vou ser perdido, Jesus vai voltar e vai me levar porque já estou salvo. Orgulho e a presunção.
E em 1 Coríntios, não precisa mudar aí, capítulo 10, verso 12, o que é que diz Paulo? Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não cai. Então é possível cair da graça. É possível. A minha pergunta é, não precisa responder. Se Jesus voltasse agora, quem estaria salvo? Levante a mão. Eu ouso perguntar. Se Jesus viesse agora, quem estaria salvo? Levante a mão. Estamos completamente doentes. Precisamos ver como é que nós estamos a andar, como é que estamos a caminhar. Porque a gente prega, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Mas vocês não sabem a gravidade disso se o nosso caráter não estiver transformado. Jesus está voltando. Ok. E você, como é que está indo a tua vida? Como é que está indo a tua transformação com Cristo? Como é que está indo a tua caminhada com Cristo? Todos os dias devemos rever o nosso caráter. Estar constantemente em oração. Pedir o quê? O Espírito Santo para poder quê? Nos dar o dom de quê? Quais são os dons do Espírito Santo? Mansidão. Paciência. Obrigado, irmão. Que nós possamos pedir perdão, continuando amando o outro mesmo que aquela pessoa nos fere. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Se vocês tiverem ego, e eu também, o ego, aquele nosso ego grande, que fica dentro de nós, né, que devia ser arrancado, ninguém vai para o céu. Não vai existir nem um grão de pecado no céu. Nós temos um exemplo do jovem rico. Chegou a Jesus, o que disse? Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Para os mandamentos, se Jesus citou alguns versículos, ele disse, mas eu já guardo isso desde a minha mocidade, de criança. Então você quer ser perfeito? Só te falta uma coisa. Só lhe faltava uma coisa. Dá tudo aos pobres e siga. Nós precisamos, não devemos ser igual a esses jovens. É verdade que nós temos pecado, sim, mas todos os dias devemos pedir a Deus para que nos possamos retirar. Se eu me esforço a lembrar, o que é que eu preciso arrancar de mim? Porque às vezes nós estamos a sentir que nós somos os santos, somos os melhores, somos uma igreja escolhida, sabemos mais que os outros, né? Mas como é que está no nosso coração? Será que está sendo aprovado por Deus? Porque o publicano foi justificado. Por quê? Porque ele já conheceu. E a gente precisa ver, reconhecer todos os dias. Eu não tenho nada contra o irmão, mas eu não gosto dele. Não vai para o céu. Não vai.
importa, não existe uma forma de ir só com Cristo. E só se o caráter estiver bom, estiver semelhante de Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Olha, nós falamos daquela irmã, mas aquela irmã, desculpa. Ela fez não, desculpa. Espírito de quem? De Satanás, do diabo, o acusador. Vai estar no céu? Não vai. Esse espírito não entra no céu. Nós desejamos tanto para estar no céu. Pregamos tanto, Jesus está voltando. Falamos para os outros da mensagem. Mas como é que está indo a nossa vida, a nossa própria vida cristã? Vai de acordo com a palavra de Deus? Está indo bem? Todos nós estamos doentes. E só Cristo é que pode nos arrancar essa doença de nós. Mas como? Com humildade. O que aconteceu em Pentecostes? Os discípulos se reuniram, estavam unidos. Eles receberam o quê? Depois de estarem bem, pediram perdão uns aos outros. O Espírito Santo. Se você tem um ego na barriga ou no vosso coração, o Espírito Santo não vai habitar em você. E o Espírito Santo, no Pentecostes caiu a chuva temporária, certo? Mas ainda continua caindo. Mas por que a gente não vê tantas coisas, tantas maravilhas assim como os discípulos? Por causa do nosso orgulho, do nosso pecado. Esse pecado está impedindo com que o Espírito Santo habita em nós. Porque ele não vai habitar em uma pessoa que fique bebendo, estragando o seu corpo, que fique fumando. Não vai. E tem gente que eu sei que isso que eu vou dizer pode ferir algumas pessoas. Mas tem pessoas que se vestem mal, mostrando partes dos seus corpos. E vem na igreja e acha que o Espírito Santo vai habitar nessa pessoa. Não vai. Que come carnes imundas. Que vai para discotecas. Se misturando aí com coisas que nem se deve. Estragando o seu corpo. Estragando o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar nessa pessoa? Não. Não vai. Não importa. Só tem dois caminhos para o ser humano. A salvação e a perdição. Mas se nós queremos alcançar realmente a salvação, se tiver algum problema com algum irmão, liga para ele. Irmão, olha, eu falei com você. Perdoa-me, eu quero estar bem. Porque se a gente não fizer isso agora, depois vai ser tarde. E depois, quando chegar, Jesus voltar, são as pessoas que vão reclamar. Aqueles que se acharam melhores que os outros. Senhor, eu fiz isso em teu nome. Eu fiz aquilo. Fiz milagres. Eu vou falar para você sincero. Essa frase que Jesus diz nesse grupo, quando eu fico com medo, nunca os conheci. Quer dizer, você vem todos os dias na igreja, todo sábado, e no final Jesus vai dizer assim: nunca os conheci. Isso é pesado. Isso é pesado. Eu não quero estar nesse grupo. Nem vocês querem também. Mas só existe um único jeito para alcançar o quê? A salvação.
E vem de quem? Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Não vê. Sou o caminho, a verdade e a vida. Cadê tu? Cadê tu? Não existe uma outra forma. Não. Tem gente que me disse assim, eu não vou pecar. Eu não sou influenciável. Tem gente que diz assim, eu consigo lutar, eu consigo alcançar essa vitória sozinho. Tem gente que diz isso. Eu já ouvi. Ele acha que está num campo neutro. Não existe isso. Você está em um lado ou no outro. Porque o muro que essa pessoa senta já pertence a quem? A Satanás. Mas o tema de hoje aqui é esse. Que a gente tenha humildade de perdoar uns aos outros. Está bem com o irmão. Está lá no céu com Jesus. Eu quero estar no céu. Eu quero realmente que todos que estão aqui e aqueles que não vieram estejam comigo lá no céu. Esse é o meu desejo à igreja. Então que possamos nos fortalecer, assim como diz a canção, mas fortalecer em Cristo. Que possamos fazer a vontade de Deus e receber a chuva serena. Porque só vai receber a chuva serena quem já recebeu a temporada. E esse aqui é a nossa oração para hoje. Que nós possamos ver todos os dias as nossas falhas, para estar em comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus. Não ficar sempre, nunca se resolve, sempre no mesmo lugar, nunca dá um passo, nunca tentem melhorar, pelo menos tentar. Nem isso. Mas fique sabendo que se você tiver um problema com o teu irmão e você não resolver isso, não vai para o céu. Não vai. E isso é a verdade. Não entra nenhum pouquinho de pecado. Imagina você ir lá no céu e olhar aquele irmão aí. Aquele irmão aí. Acha que vai existir isso? Aquele irmão que fazia aquilo. Olha aquele irmão que me magoou. Não vai existir isso. Por quê? Porque essa pessoa, com esse pensamento, não vai estar lá. Não vai. Então, igreja de Mirandela, que nós continuamos no Senhor, que nós possamos viver no Senhor, que possamos orar sem cessar, pedir o Espírito Santo para mudar o nosso coração, porque realmente falho. Sem Ele não temos como alcançar a semelhança. Que possamos estar unidos e que quando sairmos daqui sejamos justificados assim como publicados. E essa